Olá! Para esse nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai direto na fonte. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 16. E vamos usar a Almeida Corrigida Fiel, uma tradução bem conhecida, né? Isso. É um texto fundamental. A nossa missão aqui, então, é tentar entender como essa passagem descreve, sabe, aquele momento-chave, a interação ali entre a serpente, a mulher, o homem, e o que acontece logo depois da escolha deles. Focar só no que está nesses versículos mesmo. É uma história sobre escolhas e consequências, né? Bem direta ao ponto aqui no começo. Exato. Ok, vamos lá. Primeiro, tem a serpente. O texto diz que ela era a mais astuta das criaturas. Interessante que aqui não fala mais nada sobre ela. Só que era astuta e falava. Sim, nesse trecho é isso. E ela começa com uma pergunta, bem calculada, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Meio que jogando verde, né? Exatamente. O que é fascinante é essa abordagem, não é tipo, Deus está errado. É uma pergunta que aumenta um pouco a restrição. Eles podiam comer de quase tudo, Claro. e isso meio que força a mulher a responder, a corrigir, e pronto, ela já está na conversa. Sutil. E ela responde, né? Explica direitinho. Olha, podemos comer das árvores sim, menos daquela ali no meio. Se a gente comer ou tocar nela, a gente morre. Deixa claro a regra e a consequência. Sim, ela sabe a regra. Mas aí vem o ataque direto da serpente. É aí que a coisa muda. A serpente fala: certamente não morrereis. Nega na cara dura. E ainda joga a isca principal. Deus sabe que no dia em que comerdes, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa promessa é poderosa, né? Ser como Deus. E o texto ainda descreve como a mulher percebe a árvore naquele momento. Ah, sim. Fala que parecia boa para se comer, agradável aos olhos. Uhum. E o principal, desejável para dar entendimento. Essa combinação, o desejo físico e o intelectual, a promessa de um saber maior, parece ser o gatilho final ali na narrativa. Total. E aí vem a ação. A mulher pega o fruto, come e dá para o marido, que estava ali com ela, e ele come também. Simples assim. É uma decisão rápida, né? Descrita de forma bem direta. E a consequência? Imediata. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. De repente, pá! Perceberam. E a reação? Não é só perceber, é agir. Isso. Começam a costurar folhas de figueira para fazer tipo uns aventais para se cobrir. Essa é uma virada-chave. Antes, a nudez não era questão. Agora, essa nova consciência traz vergonha, medo. O texto não usa a palavra vergonha ainda, mas a ação de se cobrir sugere isso. E não só se cobrem, eles se escondem de Deus depois. Ouvem a voz dele no jardim E se escondem entre as árvores do jardim. Fica clara a quebra de comunhão, o distanciamento. Antes andavam com Deus, agora se escondem. Aí vem o confronto. Deus chama: Adão, onde estás? Uma pergunta que parece ir além da localização física, né? Com certeza. E a resposta do Adão já entrega tudo. Ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Ele conecta o medo diretamente à nudez recém-percebida. Medo e nudez agora andam juntos para ele. Exato. E isso leva direto para a questão da responsabilidade, né? Ou da falta dela. Pois é. Deus vai direto ao ponto. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? E a resposta do Adão é clássica, né? Sim, ele diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Basicamente, a culpa é dela e um pouco sua também, que me deu ela. Incrível, né? Ele não só culpa a mulher, mas indiretamente até Deus, que me deste. E aí, Deus pergunta para a mulher. Que é isto que fizeste. E ela segue o fluxo. A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa é da serpente. Impressionante, é uma cascata de desculpas. Ninguém fala eu errei. Exato. É como se o texto mostrasse essa fratura imediata. Não só com Deus, mas entre eles também. A culpa vira essa batata quente passando de mão em mão. Um padrão bem humano, infelizmente. E aí começam as sentenças divinas. Primeiro,
para a serpente. Sim, ela é amaldiçoada acima de todos os animais, vai rastejar sobre o ventre, comer pó. E tem aquela parte sobre a inimizade entre ela e a mulher, e entre a descendência delas. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma frase enigmática e muito discutida, né? Muito, mas aqui no texto é apresentada como parte da consequência direta para a serpente. E para a mulher, o versículo 16 começa a sentença: multiplicarei grandemente a tua dor. Mas o nosso trecho aqui para bem no comecinho dessa parte. Isso, a gente só tem o início da consequência para ela nesses versículos que lemos. Então tá, recapitulando o que a gente viu só nesse trecho. Começa com uma dúvida plantada pela serpente. Vem a tentação do conhecimento. A transgressão do casal. Aí a percepção da nudez, o medo, a vergonha implícita, o ato de se esconder. O confronto com Deus. A troca de acusações. Adão culpa a Eva. Eva culpa a serpente. E, finalmente, as primeiras sentenças divinas caindo sobre a serpente e começando a cair sobre a mulher. Tudo isso numa sequência bem rápida e direta. É uma cadeia de eventos muito intensa, né? Vendo só por esses versículos. É, sim. E se a gente conecta isso ao quadro geral, só do que lemos, é impressionante como uma única escolha, ali, motivada por desejo, por dúvida, gera essa onda de mudanças tão imediatas na percepção deles mesmos, no relacionamento com Deus e entre eles. Verdade. Fica aquela reflexão, né? O que essa forma de jogar a culpa um no outro revela sobre, talvez, reações humanas básicas diante do erro? Pelo menos como essa passagem apresenta. Será que a dificuldade de assumir o próprio erro é tão instantânea quanto a consciência de que se errou? É algo para se pensar olhando só para esse texto.